mensagem da Palavra de Deus, uma entrevista excelente com o irmão Davidson Dias de Freitas. Ele teve uma experiência marcante com Jesus. Deixou a macumbaria, deixou o espiritismo para encontrar-se com Jesus. Como nós anunciamos, está aqui conosco o irmão Davidson Dias de Freitas. Ele teve uma experiência marcante com o Senhor Jesus e ele vai nos falar aqui a respeito do que Jesus fez em sua vida. Irmão Davidson, eu gostaria de iniciar perguntando ao irmão qual é a origem cristã do irmão. Bom dia. Bom dia. Eu sou de origem espírita. A família toda é espírita desde nascença. Então eu frequentei sempre centros espíritas, kardecistas. Em casa tinham sessões espíritas. Fiz a cabeça no candomblé depois de algum tempo. Retornei ao espiritismo do kardecista. Fui kardecista por muitos anos. Eu perguntei ao irmão se não era de origem cristã, porque eu entendi que o irmão fosse de alguma... tivesse na família alguém evangélico. Tem alguém sem ser espírita na família, não? Eu tenho uma irmã que recentemente aceitou Jesus. Eu acho que ela está realmente interessada em continuar. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu tenho certeza que com Jesus é maravilhoso, ele vai transformá-la realmente. Só que a sua família toda foi criada no espiritismo? Toda criada no espiritismo e permanece em sua maioria até hoje. Todos os espíritos são netos, filhos, todos. E quantos anos o irmão viveu mesmo? 47 anos dentro do espiritismo. Do espiritismo, o que levou o irmão ao candomblé? É porque eu frequentava o centro kardecista e lá eu não recebia, como participava da mesa, eu não recebia espírito. Eles disseram que para eu desenvolver, eu teria que passar para Umbanda, que seria mais fácil desenvolver. Então eu me encontrei na situação, passei para Umbanda. Na Umbanda, esse centro de umbandista era candomblé também, e lá eles resolveram fazer a cabeça, porque eu também não respondia a nenhuma entidade que chegava lá. Eu não incorporava. Todo momento que eu ia incorporar, eu sempre tive comigo que eu deveria, de alguma forma, não sei qual, dizer que eu só aceitaria aquela incorporação se fosse de Jesus, porque eu teria aquelas manifestações ruins. Eu sempre comigo dizia, eu aceito se for de Jesus. Agora, por que isso? Hoje eu tenho certeza que o plano de Deus me usava para eu rejeitar aquela situação. E com isso, naqueles segundos antecedentes à incorporação, depois de todas aquelas manifestações espíritas, e naquele momento, quando no meu pensamento eu pedia para se aceitasse para Jesus, tudo aquilo não achava. Então eu nunca me incorporei. Quanto tempo não ficou dentro do candomblé? O candomblé fiquei um ano e meio. E depois retornou ao espiritismo? Depois do candomblé eu perdi tudo, né? Depois que fiz a cabeça eu perdi tudo. Perdi cabeça no candomblé, eu perdi tudo. Perdi família, situação financeira, perdi promoções dentro da Polícia Militar, que eu era oficial da Polícia Militar também, perdi tudo. Aí, realmente, para eu achar um outro caminho, eu procurei um centro de kardecistas. Naquele centro, eles disseram que não poderiam me ajudar muito, que eu havia assumido um compromisso para com a Umbanda. Eu fui resolver, vou tentar resolver o problema lá no Espírito Santo, na cidade de Guarapari, no centro espírita. Também eu não consegui resolver. E a vida foi toda essa, tentando de alguma forma encontrar Jesus. Eu pensava, acho que a maioria ainda pensa, alguns pensam, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, e ali estaremos trabalhando para Jesus. Isso eu falava assim, eu só sei que foi o nome de Jesus. Trabalhando para Jesus para que nós pudéssemos doutrinar alguns espíritos endemoniados. Quer dizer, a minha questão do irmão achar que, quer dizer, do irmão ter esse desejo de que só se fosse por Jesus que não aceitaria incorporar, não, nunca incorporou. Nunca incorporei. Eu estive, como eles diziam lá, você está próximo, você está do seu lado, você abre o caminho, mas eu dentro de mim eu sempre falei, só sei se foi de Jesus. E eu realmente eu falava isso, porque eu temia as manifestações daqueles outros espíritos muito agressivos, muito conturbados. Então, talvez era por isso, mas hoje eu sei que não era por isso. Deus me tocando para eu não aceitar, como também não aceitava algumas imposições dentro do candomblé. Algumas coisas que eu tinha que fazer lá que eu não aceitei. Um dos motivos que eu rebelei e briguei e saí de lá. Fui até inclusive ameaçado e passei por muitas situações difíceis.
É uma verdadeira escravidão, né, irmão? Realmente é. Porque existe procedimento que a gente não pode optar. Eu optava e realmente não saí bem. Tudo que eles fizeram para que eu pudesse jogar na vida financeira, eu não consegui. Porque na minha consciência, no meu procedimento, eu era dividido. Eu servia para mim, eu estava servindo a só Deus. Né? E no caso aí, não tinha condições dessa aceitação, de eu servir aos dois senhores, entre aspas. Agora, como é que foi a conversão do irmão? Como é que ela aconteceu? A conversão minha foi, acho que, maravilhosa, porque Deus é tão maravilhoso que um dia de extrema situação difícil, onde eu havia passado aniversário sem ninguém, então eu sentei no outro dia na cama e comecei a conversar com Deus, pedindo a Ele que Ele desse alguma oportunidade, eu arrumasse uma irmã que fosse espírita para poder me ajudar a caminhar. Eu pedia isso a Ele. Mas, no entanto, eu conheci uma pessoa de uma Maria Helena, que hoje é minha esposa, que já era 6 anos convertida. Ela começou a falar de Deus, sobre situações minhas, e que eu comecei a discutir algumas coisas. Ela pediu para eu passar a frequentar a igreja dela. Como eu gostava muito dela, como hoje eu amo, claro, eu comecei a frequentar a igreja batista do Barro Preto e, ao mesmo tempo, eu continuava frequentando o centro espírita, onde eu fazia um curso no centro espírita Kardecino, eu fazia um curso de 2 anos. Até que um dia, Deus me tocou lá dentro e falou que eu comecei a ler a Bíblia, a entender a palavra de Deus, e Ele falou para eu realmente abandonar tudo aquilo, e graças a Deus hoje eu estou aqui, podendo dar esse testemunho totalmente liberto, em nome de Jesus, apesar de que eu passei muitas situações difíceis logo após eu aceitar Jesus, mas com convicção que eu ia superar todas elas como eu superei. Passei alguns dias passando mal fisicamente, tive que fazer vários exames com dor de cabeça daquelas que nunca tive até então. Mas Deus, na sua sabedoria, pôde me dar uma esposa maravilhosa e ainda me converter como seu filho. Eu consegui abrir o coração a Ele, para que no momento que Ele bateu a minha porta, eu consegui abrir o meu coração a Ele em um momento oportuno. Hoje eu tenho convicção de tudo aquilo que passou na minha vida. Qual a formação do irmão? Eu sou oficial reformado por Polícia Militar, embora eu fiz o curso de coronel, só cheguei até major. Eu tive alguns problemas no sentido, não de trabalho, mas alguns problemas dentro da carreira. Mas, a minha situação, hoje eu tenho certeza pela situação de espiritismo que eu segui. E hoje eu sou advogado, formei em 84, mas comecei a advogar 2 anos atrás, então me aposentei também há 2 anos, estou advogando. O irmão foi batizado na igreja quando? Foi batizado no dia 9 de novembro, na graça deste ano. Deste ano, O 96. irmão hoje tem certeza da salvação da sua alma? Eu tenho totalmente, eu tenho toda a certeza, porque tudo aquilo que eu passei, que hoje eu sou, que eu posso estar aqui testemunhando na glória de Deus, eu tenho certeza de tudo isso. E o irmão repudiou tudo aquilo que o irmão cria como reencarnação e todas aquelas coisas espirituais? Totalmente, que hoje eu sei que aquilo não passa de uma farsa, né, no caso. Tudo aquilo que foi conduzido, as situações que eu estive não foram e não são verdadeiras. Hoje eu tenho certeza que aquilo que eu passei, aonde que eu passei, porque se fossem verdadeiras, eu teria recebido o Espírito no momento que eu falei, se for de Deus, eu aceito. Por que eu não incorporei? Então essa é a resposta que eu tenho hoje a dar. Por que eu não incorporei isso? Eu falava, eu tinha todas as manifestações do Espírito, eu já chegava, estava ao meu lado, eu sentia tudo. No momento eu falei, se for de Jesus, eu aceito. Por que eu não aceitei? Se fosse, eu teria aceitado, eu teria incorporado e teria recebido. Durante mais de 40 anos? Vários anos, porque eu participei de mesmo desde 1980. Então, isso dentro do meu coração, na minha cabeça, eu dizia assim, talvez eu não soubesse. Sabia em parte o porquê, né, como já disse. Mas hoje eu tenho certeza da minha salvação diante disso aí, essa experiência que eu passei, que eu quis realmente comigo mesmo para com Deus. Graças a Deus. Irmão Deus, nós agradecemos a sua presença aqui no programa Um Novo Dia, e eu tenho certeza que esse testemunho do irmão há de abençoar a vida de muitas outras pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço, e eu poderia dizer àqueles que me assistem, que estão em situação semelhante, e que pudesse abrir o coração a Jesus, não deixe bater 2 vezes. Não vá, Jesus, pelo sofrimento como eu fui. Vá pelo amor, independente dessa situação de estar sofrendo. Se você está nessa situação semelhante à minha, dê essa oportunidade a Jesus. Quando Ele bater a sua porta, não deixe bater 2 vezes.
abra seu coração aí. Foi o que eu fiz. Amém. Que Deus abençoe e abençoe sua família. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse testemunho maravilhoso do irmão Davidson, que viveu durante um longo tempo dentro do Espiritismo, mas não encontrou Jesus. Jesus está batendo também a porta do seu coração. Faça como o irmão Davidson. Abra a porta do seu coração para Jesus. Deixe Jesus nascer em sua vida. Que Deus abençoe você. Eu quero que você continue conosco, porque nós vamos voltar daqui a pouco com a mensagem da palavra.